Bom dia, bom dia, bom dia, meus caríssimos alunos da Unidade de Ensino Fundamental Governador Sarney, alunos aí do sétimo ano B. Iremos dar início à nossa revisão de língua portuguesa, dos últimos conteúdos abordados, para que nós possamos fazer nossa avaliação na próxima semana, certo? É uma revisão bem light, pessoal, com uma, uma atividade no final dessa aula, tá bom? O procedimento é o mesmo. Sexta-feira é o prazo para vocês entregar a atividade. Baixem um PDF para copiar no caderno. Assistam a videoaula, certo? E não esqueçam de preencher a frequência. E qualquer dúvida, tá entrando em contato aqui com o professor Rick Dark, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar abordando sobre notícia e reportagem, que foi um dos temas que trabalhamos aí nos últimos dias. Então, qual é a diferença entre notícia e reportagem? Uma notícia é qualquer acontecimento considerado relevante para o conhecimento do público. Já a reportagem é o aprofundamento da notícia, a notícia mais detalhada, trazendo detalhes significativos para os interessados em determinado assunto. Ambos os conteúdos são produzidos por um jornalista profissional, certo? Aí temos aqui o quadro comparativo. A notícia, como é o texto da notícia? É um texto informativo com união de primeira e terceira pessoa. Já a reportagem é um texto informativo com união de terceira e primeira pessoa também. A publicação falada ou escrita publicada no veículo da mídia, né? Da mesma forma a reportagem. Os temas, fatos de relevância imediata, certo? Então a notícia é bem resumida. E a reportagem temas diversos, como políticos, sociais, econômicos, culturais e etc. Qual é a linguagem da notícia? Formal, simples, clara e objetiva. E a linguagem da reportagem? Formal, clara e dinâmica. Ou seja, dinâmica porque ela vai depender do tema que você vai abordar. Então a dinâmica dela funciona mais ou menos nesse rumo. Conteúdo são fatos da notícia, são fatos reais, atuais e cotidianos. Já a reportagem interpreta os fatos e os dados narrados. Então percebam que a reportagem já é uma forma mais analítica da notícia, né? Onde vai ter ponto de vista, vai ter opiniões, né? Vai ter uma crítica ou um juízo de valor. Então a reportagem é mais isso. Então, o que é notícia? É um fato considerado por um determinado grupo de pessoas relevante para o conhecimento geral da sociedade, por isso merece publicação. Como todo material informativo, a notícia merece apuração jornalística, fornecendo sempre a verdade de maneira mais imparcial possível. Elas devem ser feitas, escritas, gravadas ou filmadas em um curto espaço de tempo, sendo algo que deve ser levado ao público quase que de forma imediata. Ou seja, a notícia ela se espalha mais rápido do que a reportagem, lógico, porque a notícia é algo ali que tem um curto espaço de tempo e ela é algo quente, né? Vamos dizer assim. Ela se estrutura por ser um trabalho feito em pouco tempo para escrever, gravar ou filmar a notícia. Por exemplo, você passa na rua, aí vê uma promoção na loja, né? Chega lá no seu bairro, você dá notícia que tem uma promoção em loja fulano de tal, uma roupa, uma calça tá com preço promocional. Então você tá dando a notícia, né? Tá espalhando a notícia, publicando a notícia. Então, cada mídia tem seu próprio tipo de estrutura, mas todas seguem basicamente um padrão comum. É necessário ter um título que deve passar a ideia de imediatismo da questão, ou seja, quem lê, ouve ou vê a notícia deve conseguir ter a ideia, pelo título do conteúdo, de que é um fato realmente recente. Ou seja,
Às vezes a pessoa vai dar uma notícia e não tem, por exemplo, a data do acontecimento, não tem a hora, né? Então ele tem que ter esse cuidado para que aquela informação é da hora, é quente. Após isso é necessário abrir o texto com o que os jornalistas chamam de lead. Lead, pessoal, é como se fosse um filtro, é como se fosse um crivo, que ele vai fazendo toda aquela filtração para tentar resumir ao máximo aquela informação. Ela vem do inglês lead, que significa liderar em português. É uma notícia serve para que o leitor e o espectador tenham uma visão geral do acontecimento, já no primeiro contato com o conteúdo. Aí temos aqui o exemplo de um lead completo, né? O material precisa responder 6 perguntas. O que é, quem, no caso é o sujeito, quando ocorreu, onde ocorreu, como ocorreu, por quê, no caso, se possível, né, a causa, por que ocorreu, e assim tudo que for mais relevante é entregue ao público rapidamente, sem delongas e de forma direta. Nos parágrafos ou minutos seguintes aqui da nossa aula, vamos ver um jornalista desenvolvendo sobre o que foi revelado no lead. Assim traz informações adicionais, sendo necessário que os pontos mais importantes apareçam sempre na frente. Os detalhes não são tão relevantes que os detalhes não tão relevantes que não causam mudança significativa dos acontecimentos relatados são deixados para o último parágrafo ou minutos de uma notícia. Dessa forma, a nossa notícia seguirá a fórmula chamada de pirâmide invertida, em que a base do conteúdo está no topo. Aí temos aqui o exemplo. Incêndio atinge Instituto do Coração em São Paulo. O incêndio atingiu na manhã de hoje, 18, o Instituto do Coração INCOR, no complexo do Hospital das Clínicas na zona oeste da capital paulista. De acordo com a assessoria do hospital, o fogo começou em uma torre de resfriamento externa ao prédio. O corpo de bombeiros deslocou 18 viaturas para o local, mas as chamas, que duraram apenas 10 minutos, foram controladas pela própria brigada de incêndio da instituição. Entretanto, devido à fumaça, parte dos pacientes teve que ser remanejada. A fonte é da Agência Brasil. Então aqui temos o lead. Então, o que houve? Um incêndio, né? Quando? Na manhã de hoje, 18. Quem? Quem foi que foi atingido? O Instituto do Coração, o INCOR. Onde aconteceu isso? No complexo do Hospital das Clínicas da Zona Oeste da capital paulista. E como? Como foi que aconteceu isso? Por que aconteceu? Então, aqui, de acordo com a assessoria do hospital, o fogo começou em uma torre de resfriamento externa ao prédio. Então, repare que o lead é bem objetivo, né? Então, ele filtra a informação e traz aqui o resumo dela para o leitor. Então, ele, de início, ele já vê aqui o que se trata a notícia. Agora vamos ver a reportagem. O que é reportagem? É um fato ou um assunto desenvolvido de forma mais aprofundada. Ela conta com diversos elementos para oferecer ao leitor várias versões de um mesmo tema e interpretação dos dados e acontecimentos. Por demandar mais horas de dedicação, né, que é mais trabalhado, a reportagem pode levar mais tempo para ser concluída, uma vez que trará muito mais informações do que notícias. Há vários tipos de notícias e reportagens, sendo ambas importantes gêneros textuais. No entanto, uma reportagem pode não ser considerada notícia, pois pode ser sobre diversos assuntos, não tendo o caráter imediatista da notícia. Veja bem, a notícia, ela tem como, por exemplo, se você for dar uma notícia de um fato que aconteceu agora, um acidente, aqui próximo à BR. Então ele aconteceu agora nas primeiras horas da manhã dessa terça-feira. Um acidente aqui na BR, próximo ao Correão, né? Então, se você for dar essa notícia à noite,
já deixou de ser notícia, certo? Porque não teve um caráter imediato. Então a notícia tem esse caráter imediatista. E a reportagem, ela é diferente da notícia porque ela pode ser produzida hoje, né? Colhida. Então ela pode ser exibida daqui a 2, 3 dias. E aí ela perde esse caráter imediatista e ela pode abordar vários temas. E aí ela muitas vezes ela não é considerada uma notícia. No jornalismo, sendo uma notícia, a descrição de fatos relevantes para o público de determinada mídia, a reportagem se concentra no aprofundamento dos fatos. Ou seja, é dada uma certa notícia, né? E um determinado acidente aqui na BR. Certo, teve a notícia do acidente. Então, quando a reportagem chega que vai cobrir o acidente, né? Então, ela vai pegar depoimentos de pessoas que presenciaram, entrevistas, e aí ela vai aprofundar aquela notícia do acidente. Então, você chega na sua comunidade, deu a notícia de que houve um acidente na BR. Amanhã, na televisão, aparece a reportagem trazendo mais detalhes sobre a situação. Então, funciona dessa forma. A reportagem traz, além de descrição detalhada, dados e interpretações dos acontecimentos e diferentes versões dadas por aqueles que presenciaram o evento em questão, que eu falei agora há pouco. A estrutura da reportagem é a seguinte: como ela tem um objetivo de apresentar diversas versões do mesmo fato ou tema, garantindo ao leitor que forme e tenha a própria opinião sobre o assunto, e por ser um conteúdo mais trabalhoso de ser feito, ela não tem uma estrutura rígida, certo? Sendo baseada no bom senso do repórter, ou seja, vai a questão do, da imparcialidade do repórter, de quem está dando a reportagem, fazendo a reportagem. Como todo material jornalístico, é crucial que haja um título. O jornalista ou o editor de um veículo de comunicação impresso pode optar também por um subtítulo. Este traz mais informações sobre o que consta na reportagem e serve para chamar a atenção do leitor, despertando curiosidade. No restante, ao apresentar um lead respondendo às 6 questões da notícia, o repórter irá se desdobrar em cada uma delas para apresentar várias versões do mesmo acontecimento. Para isso, a apuração dos fatos é a mais cautelosa possível, muito mais profunda, uma vez que a reportagem pode criar uma opinião na mente do leitor. E aqui, pessoal, nosso exercício de revisão. Um exercício bem simples sobre o que nós vimos aí agora. A primeira pergunta é: qual é o objetivo principal do gênero textual notícia? Segundo, a notícia é encontrada geralmente em que meios de comunicação? Terceira, aponte as principais características do gênero textual notícia. Quarta, aponte as principais características do gênero textual reportagem. E quinto, quais os suportes que a reportagem aparece geralmente? Suporte, pessoal, é os meios de comunicação, certo? Então, vocês vão pesquisar isso aí, analisar e responder. Qualquer dúvida, chamar o professor no PV, coloca o nome de vocês completo, tá bom? Nome completo, ano, tudo certinho. E, por favor, não se esqueçam de assistir a videoaula, baixar o PDF, copiar a aula e responder, que na semana que vem é nossa avaliação e ela conta como nota, tal como essas atividades que estamos fazendo. Então, bom dia, qualquer coisa chamem aqui no PV.